Olá, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo Dávila, estou como gerente da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Gostaria de agradecer a presença de todos e hoje, no nosso quinto webinar para o grupo de alvenaria estrutural, vamos ter o curso sobre gestão na cadeia de valor, a logística na prática. Lembro que já realizamos a alvenaria estrutural como ferramenta de economia nas construtoras. Falamos também sobre a norma 16868, que entrou em vigor agora em agosto, início de agosto. Fizemos dois webinários sobre a norma. Falamos também sobre gestão e planejamento e já realizamos também uma visita guiada. Ainda vamos realizar um curso sobre produtividade e outro sobre controle de obra. Isso agora em setembro e outubro. Essa é uma iniciativa da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo e tem como objetivo promover a integração e a composição de uma rede de contatos com empresas, entidades e pessoas para promover a discussão técnica e a troca de experiência através de conteúdos de melhores práticas, cases de obras, normas, procedimentos, realização de visitas guiadas e tendências dos sistemas construtivos. E você pode assistir em sua casa ou no seu escritório os webinários e cursos e ainda tem acesso às informações e conteúdos pelo grupo do WhatsApp ou no canal do YouTube da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Para aqueles que já participam do nosso grupo de WhatsApp sobre alvenaria estrutural, fiquem ligados na programação do grupo. E aqueles que ainda não participam e gostariam de participar, durante o curso, anotem do chat o contato da Renata, para que você ingresse no grupo. E também, durante a apresentação, vocês poderão usar o chat para fazer perguntas, sugestões de temas. Ok? Agora eu gostaria de chamar meu amigo Guilherme Coelho de Andrade. Por favor, Guilherme. Guilherme é engenheiro civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, experiência de 21 anos, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, foi também meu colega, representante aqui da BCP no Rio de Janeiro, atuou ainda em construtoras de médio porte, empresas de mais de 45 anos, diversos empreendimentos imobiliários, com ênfase no sistema construtivo, é palestrante em cursos e eventos de toda a região do Brasil, professor de alvenaria estrutural, industrialização e construção na pós-graduação da Engenharia Civil da FAU, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também foi colaborador da disciplina de processo construtivo da Estácio de Sá. E é hoje sócio-diretor da Macro Gerenciadora de Engenharia, Tecnologia e Industrialização, empresa de gestão de construção, de empreendimentos imobiliários, inovação, desenvolvimento tecnológico, processos construtivos, planejamento, logística e racionalização da produção. Guilherme, seja bem-vindo. Vou colocar a sua apresentação. Está com você, estarei aqui nos bastidores e aguardo no final para o nosso debate aqui e ver as perguntas que o público vai ter, tá bom? Um bom evento para você. Obrigado para todos nós. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer aqui ao convite, sempre com muito carinho, com muita dedicação que a gente atende a esses convites, por a gente ter estado juntos aí por tanto tempo, né? Foram 8 anos de ABCP, com atuação aí forte em todo o mercado. Então, agradeço a todos aí a presença e vamos lá. Nosso assunto hoje, então, dentro desse sistema construtivo que às vezes nos porque muitos falam, poxa, mas é pedra sobre pedra ainda, né? Não é, tem tanta coisa mais industrializada, mas é um pedra sobre pedra que tem muita gestão, teve muita otimização dos processos de cálculo estrutural, que tem coordenação modular, foi um dos sistemas responsáveis por trazer toda essa cultura de compatibilização de projetos, redução de interferências e aumento de produtividade desde a época da época da Encol. Então, é um sistema intrigante, ainda é o sistema, vamos dizer, a ser batido no segmento econômico,
e hoje o assunto é a gestão de toda essa cadeia de valor, a logística, como que a gente pode aprimorar esse sistema, extrair ainda mais resultado desse sistema constitutivo que vem, ao longo dos anos, aí, desempenhando um importante papel na nossa cadeia. Bom, gosto sempre de começar conceituando, né? O conceito de cadeia de valor seria o quê? Isso foi apresentado pelo Porter, um dos bullies da administração moderna, em 85, e é interessante quando a gente, vamos dizer assim, a gente percebe ao longo da nossa vida prática, né, da nossa vida cotidiano, da engenharia, no gerindo das obras, gerindo os empreendimentos, implantando sistemas, implantando desenvolvimento tecnológico, quando a gente faz o caminho inverso. A gente vê na prática a importância disso tudo e, de repente, por exemplo, tinha anos que eu não estudava sobre esse, né, desde a época, às vezes, que eu não parava, e ontem, para colocar uma tela de conceitual inicial, a gente vê o quanto a gente está fazendo isso na prática e o quanto é importante a teoria, e quanto é importante esses visionários, o Michael Porter, fizeram aí nos últimos 30, 40 anos. Né? Então, a cadeia de valor nada mais é do que um conjunto de atividades desempenhadas pela nossa organização, desde a relação com os fornecedores, né, até a fase de entrega final do nosso produto, nossa casa, nossa edificação comercial, passando por uma palavra interessante, que a gente tanto usa no dia a dia, que são os ciclos de produção. Dos focos mais importantes que a gente pode dar na logística é entender o nosso ciclo de produção. O que a gente vai fazer em cada dia de elevação daquela estrutura, quais são os sistemas subsequentes, de quanto em quanto tempo vai se dar cada concretagem, e não só visualizar na data de cada concreto, mas focar nas metas parciais. Então, o ciclo de produção tem tudo a ver com o projeto de logística de canteiro e com essa possibilidade de a gente agregar valor com mais produtividade, com menos custo, com mais otimização de desempenho, fazendo com que esse valor se torne uma realidade para o nosso cliente final, que é o que importa sempre, toda essa filosofia Lean, todo o relacionamento com a cadeia de valor. No fim, o que a gente quer é agregar valor ao cliente. E muitas vezes o que nos possibilita agregar valor ao cliente é conseguir ganhos de custo e de prazo ao longo da fase bruta da obra, da fase de estrutura, que é o caminho crítico, que vai nos permitir, às vezes, incorporar um bom acabamento, um acessório, um piso laminado de madeira, vamos brincar, né, um teto só, um ar-condicionado dual zone, né? A gente precisa ter mais essa linguagem de indústria seriada na nossa construção. Então, quando a gente decompõe uma organização nas atividades de relevância estratégica, que é o caso da logística de canteiro, né, hoje um dos principais responsáveis aí pela produtividade, torna-se possível a gente analisar todo o comportamento de custo, os potenciais de diferenciação em cada processo, otimizando o valor final desse produto, que é o que a gente quer, como eu acabei de falar. Então, a liderança e a diferenciação pela qualidade, gente, não existe, na minha visão, pelo menos, vamos ter a chance de debater daqui a pouco, mas na minha visão, não existe qualidade sem produtividade. Agregar qualidade, melhoria contínua, como reza a maioria das nossas qualidades por aí afora, sem propiciar produtividade a nossa cadeia de valor, seja ele o nosso fornecedor de material, seja ele o nosso empreiteiro, a nossa mão de obra própria, é utopia. Não existe. A nossa indústria é toda ela remunerada sobre produção. O grande contingente da nossa indústria é tarefado, é remunerado sobre produção. Então, não existe a gente exigir qualidade. Vai existir por um mês, por dois, no terceiro mês a gente vai perder aquela mão de obra por uma obra com melhor resultado. Qualidade sem produtividade, para mim, é utopia. Daí a estratégica, como fala aqui essa teoria, que a gente tanto vê na prática no nosso dia a dia, do investimento em logística, do investimento em racionalização, industrialização da construção e por aí vai. Então, a cadeia de valor insere-se num contexto mais amplo de atividade, que constitui um sistema de valores, onde estão integradas também a cadeia de valor também dos fornecedores. Né? Bom, isso tudo que a gente acabou de conversar nos traz, no fundo, é para nos trazer o quê? Uma vantagem competitiva.
Mas quando a gente reduz custo, aumenta a eficácia, a eficiência propriamente dita, né? Eu gosto, né, a palavra eficiência é mais importante. Então, você pode ir de um ponto A até um ponto B. Se você conseguiu chegar até o ponto B, você foi eficaz. Agora, se você conseguiu chegar no ponto B com o menor tempo, utilizando o menor número de recursos possível, você foi mais eficiente. Então, no fundo, é isso que a gente persegue no nosso dia a dia. Então, isso se pega aí na organização como um todo. Então, o valor permite a compreensão de todo esse fluxo de agregação de valor ao consumidor final, no âmbito de um de negócio, e retrata uma cadeia de atividades situada nas organizações aí independentes. Então, é a arquitetura de processo, né, engenharia, de entender o nosso processo durante a obra é muito importante. Isso, para a gente, na prática, começa com o quê? Começa com um bom projeto. A nossa boa cadeia de valor... Gente, me dá não, por favor, se está tudo ok, porque vem um sinal sonoro aqui para mim, só para saber se eles estão me ouvindo. Está ok, Guilherme, estou te ouvindo, está tudo tranquilo. Está ok, obrigado, Eduardo. Então, a grande gestão dessa cadeia de valor começa num bom projeto, né? Não existe mais, não pode existir mais na nossa indústria, gente, da construção, economias, quer dizer, batalhar por bons preços, por preços competitivos, sempre é bem-vindo. Mas economias mal... vou pegar ali o meu fabricante de bloco, ele falou que faz uma paginação, eu vou pegar ali o cara do fornecedor do tubo, que ele me ajuda aqui no projeto de instalação. Isso, a não ser que a empresa tenha efetivamente uma estrutura para participar de projeto, aí sim. Do contrário, tem que se investir forte no projeto. Né? Acabou aquela cultura do incorporador, do consultor que economiza em projeto. Então, eu trouxe essa figurinha aqui que eu achei muito interessante, né? Se o projeto é rápido e é barato, basicamente, né, ele vai ser feito, ou pelo menos em 90% das vezes. Se ele é rápido, de qualidade, é uma utopia, é a interseção das três circunferências aí. Se ele é rápido e de qualidade, ele é bem pago. Bem pago não significa que é caro, ele é bem pago, ele é justo pelo valor de horas investidas no detalhamento de todo aquele projeto. Quanto mais detalhamento a gente tiver, quanto mais voltado ele estiver para as equipes de produção, como vocês estão vendo essa foto da direita, essa foto é do Arena Park, uma das maiores obras de alvenaria estrutural do Rio, onde eram 8 torres de 15 pavimentos, e do boom imobiliário, por volta ali de 2010, se não me engano. E essa foto aí da direita é o nosso primeiro dia de ação dos projetos de produção, a nossa primeiro pavimento da Torre 5, que foi a primeira torre de todo esse canteiro que vocês estão visualizando aí atrás. Então, era a nossa última oportunidade de validar todo o investimento em projeto de produção, compatibilização com instalações, compatibilização com esquadrias, já nessa primeira laje. Então, tem um projeto, né, bem investido e bem validado, com as interferências bem controladas, as atividades primárias aí da cadeia de valor de Porter, né, logística de entrada, né, até no marketing de vendas, elas tendem a fluir melhor, assim como organizar melhor as atividades de apoio, que é o caso da infra, de uma organização, gestão dos recursos humanos. Tudo isso facilita, porque com produtividade alta, tem qualidade alta, tem desempenho alto, tem cliente satisfeito e está feliz. Então, é o nosso foco. E tem a tão, né, a gente não vive felicidade, né, e tem a tão esperada margem, como a gente está vendo à direita aí, que é a margem de lucro, que ela tem que acontecer. E no nosso essa margem de lucro tem um desafio importante, né? Acabou aquela, pelo menos na construção do segmento econômico, a gente não tem mais aquele conceito que a gente faz os custos diretos, coloca todas as despesas indiretas em cima, né? Vê todos os impostos e aí determina o preço de venda. Não existe no mercado de construção, principalmente no segmento econômico, né? Ou seja, existe um teto que hoje, por exemplo, nas grandes capitais do Minha Casa Minha Vida, que vai se tornar aí o Casa Verde e Amarela, em R$240 mil, e dentro daquele preço de venda a gente tem que tirar todas as despesas de incorporação, todos os impostos, e o que sobra é o que a gente tem que fazer encaixar dentro da construção, né? Então, daí a grande importância, daí a grande contribuição desse segmento econômico para a construção civil em geral, onde propicia, nos faz doer o calo de verdade e nos propicia
ir atrás de uma maior produtividade, de uma melhor logística, então, e de uma maior industrialização. E pegando, só para não me alongar na conceitual, pegando só a última frase desse slide, que é a mais importante, depois vai estar gravada aí, vocês podem ver com mais calma, além de dar lugar a uma produção artesanal, então o arremate está bem representado pela nossa produção artesanal. Ele tem que dar lugar à produção seriada, à produção organizada, mais instrumentos de grus, de empilhadeiras, de manipuladores de carga e por aí vai. Isso é fundamental. Então, quando a gente junta essa gestão da cadeia de valor com a industrialização, o resultado é fantástico. E o investimento se paga com muita facilidade. Então, o mais importante para a gente conseguir fazer com que isso aconteça na prática é mudança de atitude, gente. Cabe a nós. Não é uma coisa distante que está lá, dependendo das esferas de governo, de melhorias no país. Não, cabe a nós. E a McKinsey, o estudo, fala muito bem isso. Os resultados cabe às nossas mudanças de atitude. E uma das formas de acontecer é promover uma integração projeto e planejamento feito, obra, retroalimentar o setor de projeto para que se tenha uma melhoria contínua. Então, trouxe uma figura aqui da empilhadeira, que até há poucos anos, até hoje, eu ouço, e cada vez menos, a empilhadeira é para fábrica, a empilhadeira não é para obra, o chão é todo irregular, a empilhadeira não anda. Essa obra, por exemplo, na Fernão Cardim, da G, também próximo ali, a linha máxima ao Walmart ali do Rio de Janeiro, a empilhadeira aí fez toda a diferença, porque nos momentos de pico de obra, eram 3 torres bem altas, de 16 ou 17 pavimentos, e nos momentos de pico de demanda de material lá para cima na fase de estrutura, a grua não conseguia descarregar os caminhões ficavam muito tempo parados. Caminhão muito tempo parado é prejuízo para a fábrica de bloco. O problema da fábrica de bloco, eu já fechei o preço com ele? Claro que não, gente, porque aquilo vai espantar e vai encarecer o seu preço no insumo. Então, a empilhadeira é fundamental, um equipamento barato e que todo um apoio aí nessa logística, na descarga de caminhões, pelo menos nas fases de pico, né? Temos diversos sistemas hoje no Brasil, e o mais importante não é, gente, essa competição, quem que é melhor, A, B ou C, é o pré-fabricado, é a parede de concreto, é o alvenaria estrutural, é o concreto armado, não tem isso, né? Existe cada macaco no seu galho, né? Para cada empreendimento, né? Para cada modelo de projeto, para cada modelo de empresa, adequar melhor em detrimento aos outros, e o mais importante é como nos posicionamos na disputa entre eles, né? Como a gente está investindo na gestão da implantação, na estruturação do tema dentro da nossa empresa consultora, extraindo dele o máximo de resultado que ele pode nos trazer. Esse é o mais importante, né? Quanta gente aí já foi para a parede de concreto naquela ilusão que vai aumentar a produtividade, que vai sair e voltou atrás, né? E também quanta gente foi e está muito satisfeito, tem uma escala compatível disso. Então, como a gente se posiciona, como a gente prepara a nossa empresa para a implantação, ou para reestruturação, ou para melhoria contínua, isso não importa se é pequena, média ou grande empresa, isso que vai sempre dar o principal resultado. Aí eu trouxe uma capa de uma construção mercado de alguns anos atrás, onde onde ela falava as alavancas, né? A capa da revista falava sobre as 4 alavancas de produtividade. Então, soluções de projetos, sistemas de materiais inovadores, equipamentos para mecanização, questão para indicadores de desempenho, enfim, os 2 últimos ali, principalmente, ligados à questão da logística e mecanização de canteiro. E a logística, gente, não é só um layout de canteiro, não é desenvolver um layout. Layout é uma coisa. É embutido num projeto de logística. No projeto de logística, a gente vai entender o fluxo, de onde que vai, quais os caminhos, que dia que vão ser as concretagens. O dia que tiver a concretagem, vamos evitar de vir um caminhão de bloco, para não conflitar o trânsito da obra. Vamos criar janelas bem definidas de entrega, de programação. O caminhão de bloco tem 8 horas da manhã na obra, é o primeiro a ser dado, porque é o principal carvão, o principal combustível. Isso é muito importante. E quando a gente vê na mesma matéria da revista quais os obstáculos à produtividade, isso é gestão da cadeia de valor, por analisar juntos aqui. Materiais inadequados, equipamentos insuficientes, projetos deficientes, métodos construtivos ineficientes, lacunas na pesquisa que a empresa de consultoria, na ocasião, fez com executivos do setor, né? Lacunas de planejamento, falta de métodos de gestão apropriados, baixa da mão de obra, né? Tudo isso surgiu. Tudo isso é gestão
de valor, é implantar logística, é investir num bom projeto para que se tenha uma boa produtividade e, consequentemente, uma boa qualidade e um bom desempenho pós-obra. Isso, a construção, gente, é aí que a gente muitas vezes erra, né? No boom imobiliário, 90% dos contratos que a Macro, gerenciadora de engenharia, a empresa que eu fundei exatamente, né, ao vislumbrar a oportunidade naquela fase de boom imobiliário de 2009 para 2010, quando eu saí da montamos a Macro. Naquele momento, a maior parte das empresas, e naquela época, no centro dos meus clientes, eram grandes empresas, como PDG, MRV e várias empresas aí pelo digital, por aí vai. Muitas delas me chamavam na fase de construção, ou seja, na fase que a gente está vendo ali a ponta do iceberg. Então, não deu tempo, vamos dizer assim, em função de todo aquele boom, da gente investir, né, naquela época, né, nos primeiros ciclos do ano, depois o setor cresceu dali para cá, de 2010 para cá. Mas muitas empresas entraram nessa forma meio atabalhoada, sem preparo. Então, o grande lance ali do iceberg não é a ponta, é o que está embaixo. De tudo que a gente está falando, que é a base para a industrialização, é coordenação modular, é projeto, é planejamento, né? Aqui a gente está vendo a imagem de um banheiro pronto. Gente, quanto mais off-site, quanto mais acessórios off-site a gente tiver, atrelados à nossa velha e boa alvenaria estrutural, maior competitividade a gente vai ter no sistema, maior longevidade desse sistema, maior sustentabilidade nas obras. Então, ampliando aí a foto, a Exame, há pouco tempo também, trouxe uma capa do Brasil 4.0. A industrialização 4.0 é inevitável. Então, a gente tem que partir para isso, começar por pequenas peças e até chegar, quem sabe. Se a gente hoje usa laje içada e tem guindaste na obra para fazer laje totalmente içada com 100% de montagem, por que não usar os mesmos guindastes para usar a tecnologia, por exemplo, de pronto, ou cozinha pronta? Então, todas as atividades off-site, sejam off-site dentro do próprio, ou seja, uma central de kits de instalações, por exemplo, ou off-site real, fora do canteiro, com produtos prontos, vão a crescer nesse movimento. A revolução digital vai vir, então, a análise de Big Data, impressão 3D, o BIM, né, tudo isso são questões que a gente está vendo, principalmente na pandemia, inevitáveis. Então, para a gente dar alguns exemplos dessa teoria, né, então, vocês veem, por exemplo, em 3D. Está vendo esse console nessa foto pequenininha? É console que aplica na foto inferior ali num patamar de escada, ou seja, que conversa modularmente com a alvenaria estrutural, serve de apoio para aquela laje pré-moldada e içada no guindaste. Isso pode muito bem no futuro ser impresso numa impressora 3D, né? Talvez as casas estejam ainda distantes pela compatibilização com instalações, pelas interferências, né? Apesar de ter iniciativas já isoladas bastante por aí. Mas pequenas peças, eu acho próximo do que a gente imagina. A foto de cima foi um outro exemplo. Normalmente, é um telhado de um prédio, não adianta a gente racionalizar a alvenaria estrutural, tem uma bela estrutura, e depois, se a gente não faz um telhado ágil, por exemplo, a gente protege dentro de casa. Não protege dentro de casa, o gesso não pode subir, o azulejo não pode ser sentado, o piso laminado não pode ser sentado, e a gente trava a obra, a locomotiva, vamos dizer assim, se distancia do segundo vagão. Então, é muito importante a gente dar esse enfoque industrializado para todos os demais subsistemas. É por aí que o grande avanço da alvenaria estrutural. Daí que a gente tem chamado de a nova alvenaria estrutural, com essa filosofia luta, queimando etapas de gestão. Então, nesse exemplo de cima, uma peça que normalmente a gente teria um chapim fazendo a cima da platibanda desse telhado, uma chapa rasgando a alvenaria por dentro para servir de rufo, uma outra peça, uma outra moldura pré-moldada para a gente escolar a lâmina d'água da fachada, e nessa última obra, agora, antes da pandemia, inclusive, a gente fez prototipação, prototipagem, também é outra palavra muito importante na gestão dessa cadeia de valor. Isso foi com um parceiro de São Paulo, a Calha Força Secular, de 100 anos, onde a gente fez esse protótipo e já tem o rufo, o chapim e a pingadeira para descolar a lâmina d'água na fachada. Veio o protótipo, fizemos em larga escala, ajudou a racionalizar o telhado, ajudou a avançar com a obra. Então, exemplos aí de que a revolução digital pode trazer. Protótipos, não precisam ser exatamente físicos, o BIM pode estar quantificando essas peças, integrado, e por aí. Então, o processo de controle é outra tendência, né? Então, a gente tem um projeto macro
que a gente chama de projeto Efigênio, é um projeto que começou a ser implantado em 2017, 2018, uma consultora em fase de crescimento aqui no leste fluminense, enfim, já tem outras iniciativas aí no país. Então, o Efigênio seria eficiência e gestão na industrialização de obras, daí o nome Efigênio. O que é que ele previa? Controlar por código, por QR Code, no início era código de barra, depois a gente passou para código, a subida dos materiais. Há pouco tempo atrás, eu vou mostrar, já, né? Daqui a pouco vocês vão ver, mas há pouco tempo atrás, a gente tinha os pallets de blocos, às vezes de grandes fábricas, com giz de cera anotando o lote, anotando as informações de resistência. Então, por que não a gente ter etiquetas, né? Já com QR Code, já atrelados a um sistema nosso interno, deu entrada no controle de estoque, vai subir, eu subi 12 pallets de 14, 19, 20, tantos de 14, 19, por aí vai. Então, eu controlo, eu demando o fluxo de materiais e o domínio da logística. Eu, no sentido de engenharia, né? Nós, engenheiros, estaríamos no controle da logística e não demandar os caras lá em cima. Então, a gente consegue ter um controle do que já subiu na cremalheira, ou na grua, ou na Skytrack, e isso tende a dar maior produtividade, porque um dos maiores índices de falta de produtividade é a falta de material na ponta. É gente parada. Basta vocês rodarem a obra de vocês, hoje de manhã vocês vão ver, vocês vão ver alguém de alguma frente de serviço parada. Eu posso garantir para vocês. Talvez não em todas as obras, né? Isso pode nas melhores obras, nas melhores famílias, vamos dizer assim, isso acontece. É uma luta diária, né? Então, exemplos aí de industrialização que ajudam. Essa é uma obra de um hotel Holiday Inn no Rio de Janeiro, próximo à linha vermelha, na época de Olimpíadas. Uma obra de alta tecnologia, forma deslizante nos núcleos rígidos de concreto, estilo prontos, e não necessariamente essa alta tecnologia se resolve sozinha. Às vezes, dentro do canteiro, a gente tem isso aí. Né? A gente tem uma central de aço desse jeito aí, que ninguém consegue se achar. A gente tem às vezes, a tecnologia, naquele momento, é uma folha de um caderninho desse, onde o engenheiro, às vezes, fala assim, não, o material está lá para a equipe trabalhar. A logística está jóia. Tem bloco e argamassa lá. Só que olha nesse caderninho, gente, feito na obra, que amanhã pode estar feito, porque se a gente tem um projeto em 3D, um projeto de produção, de montagem do nosso Lego, a gente tem a quantidade de peças, quais peças são? Né? Em 3D, a gente pode estar numa versão integrada ao planejamento, aos suprimentos, com essas peças quantificadas, né? Não faz sentido numa obra dessa de alta tecnologia a gente estar com um caderninho desse. Mas naquele momento, foi a maneira da gente mostrar, né? Quantos itens em relação aos 2 blocos e argamassa, na verdade, a gente tinha. O último aqui, bem, é o kit de madeira. Pode ser de madeira, tá? Artesanal, não faz mais sentido ser de madeira. Mas se não tem metálico, vamos transformar isso aqui em kit, porque todo o núcleo de elevador daquela grande torre que vocês estavam vendo levava uma espora e um kit desse de madeira para escolar as contras vergas. Todos eles levavam uma epox para chumbar as ferragens, como vocês estão vendo esse operário aqui. Todos eles tinham gabaritos para gabaritar vãos e janela, como nessa outra obra aqui. Então, é fundamental. Não pode separar por causa de um olhal, como vocês estão vendo nessa foto inferior, para ligar uma linha de vida. Tem bloco, tem argamassa, tem tudo, mas não tem o soldador com olhal para tirar a linha de vida, a produtividade acontecer. E não raro a produção começava às 9 horas da manhã, né? Então, ou seja, é muito importante a gente ter um olhar atento para isso. Não existe qualidade sem produtividade, sem investimento em logística. Essa é uma obra de um exemplo muito bacana, recém-implantado no ano passado, onde a gente implantou todo o sistema de laje SADA, pré-moldada, com forma Poca-Yoke, ou seja, todas as formas aqui, ou seja, a prova de erro, né? Então, as caixinhas de onde saiu o cara, se quiser, ele não erra a saída de elétrica, nem se ele quer, nem se ele quiser, porque a maneira como ele monta a forma metálica, naturalmente, as posições de descida de tubo já vão estar no lugar, e por aí por diante. Implantamos um belo sistema de tela também, com um parceiro que eu vou daqui a pouco, enfim, é gerir a cadeia de valor. E daqui a pouco também eu vou dar um exemplo muito interessante ao longo dessa obra.
Então, as etapas de processo é importante que a gente veja, né? Esse é o que o Efigênio propunha: o caminhão chegar, conferir, fazer uma etiquetagem através de um PDA, que toda loja de departamento tem, um equipamento desse aqui, etiqueta, caso não venha da indústria, né? Apesar de que na nossa visita guiada, que o Eduardo citou há pouco, eu fiquei muito satisfeito outro dia de ver um grande player do mercado e parceiro nosso implementando já a coloração em pallets de acordo com a variação de resistência. Então, azul é o 10, eu de 8, MPA e assim por diante, né? Estou dando só um exemplo, não lembro exatamente as cores, e com etiquetagem do lote, da resistência, ou seja, não tem mais o giz de cera, né? Agora, se não vamos chegar pela fábrica no QR Code, no código de barra, numa obra grande, vale a pena, a gente pode até pensar nessa gestão da cadeia de valor em etiquetar para poder ter o nosso controle de estoque e a nossa controle de subida de forma que o nosso operário, o nosso parceiro empreiteiro não esteja sem condição de produzir. E quem melhor articularia, gente, toda essa cooperação, essa investimento na cadeia de valor que vocês acham? A indústria ou as construtoras? Vamos comparar? As construtoras têm um mercado muito pulverizado e ainda desorganizado, né? São mais de 100 mil empresas pequenas e médias, fora aí empresas com capital aberto na bolsa. Então, fora essas grandes, são mais de 100 mil empresas pequenas e médias. Predominância de pequenas, cultura ainda, quando a gente vai para o interior, de produção artesanal e não industrial, cultura de não investimento em tecnologia e a disponibilidade de capital. Já a indústria, um mercado menos fracionado, empresas de médio e grande porte, cultura de produção industrial, de alta produtividade. Esse é um slide que eu dando o devido crédito aí do Luiz Henrique Ceoto. 3 ou 4 slides vão ser dele, de um evento da FIR, que aconteceu no Rio de Janeiro há 2 anos atrás. Hoje ele é da Urbic, uma empresa que está fazendo ter lá toda a teoria na prática em pequenas incorporações em terrenos muito valorizados em São Paulo. Indústria, acesso para capital de P&D, ou seja, é muito mais... a indústria tem muito mais vocação para conduzir esse processo de maior valor agregado na cadeia de valor do que nós montadores, nós construtores, né? Apesar de que nosso incentivo, nossa provocação mental. Vou dar um exemplo disso muito legal daqui a pouquinho também. Ou seja, se a gente for comparar o setor de edificações com o automobilístico, por exemplo, a gente tem 28 fornecedores automobilísticos e na edificação a gente tem 1.000. O custo da mão de obra deles é 3, 4, 5%. Nossa é 45%, 40%, 50%. Para a fabricação de um carro é 2 horas, o nosso é 18 meses. Enfim, então a indústria seriada tem mais vocação para conduzir. E aqui, esse é o slide que eu até estava comentando ontem com o Eduardo. Talvez a gente pudesse fazer, eu já estaria feliz de estar fazendo esse belo bate-papo com esse belo debate técnico, apenas com esse slide aqui. Eu acho muito interessante. Ou seja, cada logomarca dessa aqui, gente, não está aqui para fazer propaganda de nenhum deles. São parceiros que têm investido junto conosco nessa evolução, nesse desenvolvimento tecnológico, nesse agregar mais valor no off-site, antes de chegar no canteiro, de forma que o canteiro seja mais montagem e menos moldagem. Indústria e menos artesanato. Então, para cada um aqui tem uma história. Então, a Dormania, hoje a gente fazia porta com praia, almox, hoje a gente está com o conceito de que a porta é a primeira mobília do apartamento, né? Então, te permite uma montagem muito maior, não tem retoque de pintura, uma porta totalmente acabada. Aqui, quando eu falei que ia contar um caso interessante daquela central de laje pré-moldada em canteiro, que eu acabei de mostrar agora há pouco, a gente teve um grande na Manchester, que um sistema de telas soldadas unidirecional, não as tradicionalmente conhecidas, né, do IBTS, aquelas também são muito racionais. A gente conseguiu uma maior competitividade porque as telas eram soldadas na direção e eram trançadas na direção oposta na própria obra. Então, isso a gente diminui a altura garante melhor o recobrimento do concreto, diminuímos muito o custo. Numa obra de 360 unidades, para vocês terem ideia, algo em torno de 120 mil reais de economia a tela soldada tradicional em relação a essa, que nada mais é do que um aço cortado, dobrado, né? Então, foi um grande parceiro.
A Astra, né? Outro grande parceiro aí nacional, tem o berço lá da FA Oliva, que é do mesmo grupo deles lá em São Paulo, grande consultora FA Oliva, acho que até deu uma palestra há pouco tempo, se não me engano, aqui com o Eduardo, deu sim. Fabricante de kits hidráulicos, de chicotes hidráulicos. Outro dia, na visita guiada na obra da Bárbara, da BRZ, um abraço para eles, os chicotes elétricos lá na obra, muito interessantes também, fundamentais. Então, quanto mais kits tem, melhor. A caixinha, né? Como eu falei que o nosso papel é provocar, as caixinhas hoje próprias para bloco, da Astra ou da Polar, um parceiro, não existia em 2005, 2007, 2008. Isso pegou no boom, muito provocado pelas grandes empresas. A Gafisa fez um papel muito importante com a Astra desenvolvendo carenagens, desenvolvendo caixinha própria para o bloco. Antigamente, tinha que rasgar a caixinha de elétrica, ou seja, arrematar ao invés de vir pronta da indústria. Enquanto o drywall, que era um sistema europeu minimamente utilizado no país em realização do alvenaria com bloco de concreto, tinha um sistema pronto. Então, não fazia o mínimo sentido, né? A Equipa Obra, outro grande parceiro, né? Antigamente, a gente tinha gabarito e tinha que colocar uma madeirinha aqui, ó, nessa foto do meio à direita aí, né? Hoje, o próprio gabarito já vem com o próprio chapim metálico, com altura regulável, enfim, tudo isso. O bloco elétrico, outro grande exemplo, desenvolvido pela Pavibloco e todos esses outros players de bloco, tem a obra no Leste Fluminense, onde a gente originou ali, considerando R$1 por furo, o furo não só de elétrico, mas como de visita para Graut, que era uma obra de 17 andares, muitas visitas para Graut, o mesmo bloco utilizado para uma função e para outra, a gente gerou uma economia de R$400 mil, com a utilização desse bloco vindo de indústria, completamente compatível com a caixinha da Polar, a Pedrinco, com possibilidade de usinas de concreto no próprio canteiro, quando utiliza grandes volumes de concreto, uma concreteira que desenvolveu conosco duras penas, um grout de alto desafio para essa mesma obra que eu acabei de falar do bloco elétrico, ou seja, um grout autoadensável de 40 megapascal de resistência crítica à compressão, com 12 horas de retardo de pega, para que a gente conseguisse agregar valor e ter a nossa central de grout só como um backup. A Rio Mix, que desenvolveu a celumassa, ou seja, a massa que é a base de celulose, o próprio saco que fica da argamassa, não só volta para reciclar, mas volta para reciclar na própria argamassa, né? As SP e Engemolde, que desenvolveram junto conosco as prelages. Então, são exemplos fundamentais, a gente faz questão de citar, porque empresas técnicas que investem nesse desenvolvimento e acreditam nisso tudo que a gente está falando. E aqui, um último exemplo muito interessante, vou pedir até o Eduardo para tirar a minha imagem para baixo, agora um pouquinho. Essa era uma obra recente agora, onde tinha esse vão, um agaço daqueles de 4 pavimentos, mas os agaços se uniam em juntas de dilatação. Então, esse vão, ele era com laje, e as lajes eram totalmente içadas com espessura final. Então, a gente tinha uma dificuldade nesse 5º andar, porque ia dar uma laje com um balanço muito grande, mais de 4,5 metros que tinha ali, com uma espessura muito maior do que os 12 centímetros que a gente estava acostumado, provavelmente iria para 16 centímetros, com ferro de 16 milímetros para vencer um vão desse, enfim. Então, uma laje que ia ficar caríssima e ia ter muito pouco valor, não agregava praticamente nada para o cliente final. O que a gente fez? A gente desenvolveu um feriado, isso aqui, ó, pensando nos rascunhos, porque como o nosso telhado, o engradamento do nosso telhado já era dessa forma aqui, ó, do nada já vinha pronto com esse parceiro aqui, o Ecoteto, que é gangnail e pinos autoclavado, com garantia. Então, a gente pensou na mesma peça, ao contrário, para fazer esse balanço. Colocamos uma chapa cimentícia aqui no lugar da platibanda, alinhado com a platibanda, e ficou assim, como vocês estão vendo nessa foto, e com forro de PVC abaixo. Então, olha que desenvolvimento na prática da cadeia de valor inteira. Tinha um desafio, tinha uma laje cara, de difícil execução, começou numa folha de papel qualquer a desenhar a maneira que seria, idealizamos aqui a placa cimentícia de construção a seco, colocamos isso no papel, seguimos um barroteamento, esse grande parceiro agregou valor utilizando o BIM, colocando em 3D, quantificando completamente as peças, agregando valor com gangnail, com prego nessas madeiras, o telhado e as peças prontas, gente, com peças completamente prontas, sem cupim, com garantia de 15 anos, e
fazendo esse resultado que vocês estão vendo. Por isso que eu falei que esse slide bastaria para a gente debate aqui. É desenvolvimento tecnológico, a Vera, gestão da cadeia de valor na prática e alta interferência na logística, porque os produtos já chegam pré-engenheirados, pré-prontos, com maior produtividade e maior qualidade no nosso produto final. Tá? Não dá para, nessa fase, a gente coisas desse tipo. Né? Uma outra obra era de blocos concretos, redação racionalizada, não era estrutural, mas o conceito logístico aqui se aplica. E olha a dificuldade, 6 homens, 5 homens, para poder empurrar uma cremalheira. Enquanto o problema era só chegar ao nível da cremalheira, com a chapa no fundo dela, de forma que a gente conseguisse conduzir com uma palheteira, posto que nesse pavimento teria que ter sido feito um reforço anterior ao projeto, que teria sido possível, né, entrar com essa toda desde o nascedouro, feito um reforço para o caminho da empilhadeira convencional. Era um pavimento de garagem, não tinha esse reforço, tinha que ser empilhadeira, palheteira manual. Tudo menos essa cena que a gente está vendo. Então, com pequena intervenção, conseguiu viabilizar dessa forma, com essa empilhadeira elétrica que vocês estão vendo, e até mesmo com a palheteira pneumática, normal, lá em cima para retirar os pallets no pavimento, bastando colocar uma chapa de aço metálica no fundo da cremalheira para tirar o degrau. Intervenções e a produtividade da obra subiu em torno de 25%. Esse fluxo foi melhorado, porque, claro, a cremalheira é dividida, não é só para alvenaria. Quando o prédio tinha um prédio no Rio Comprido, da Calçada, SA, ali atrás esqueci agora o nome da rua, enfim, mas no Rio Comprido, na Rua do Bispo, unidades ali de padrão médio-alto, na época em torno de R$500 mil, e é uma obra que não estava dando produtividade até essa intervenção, uma obra de 12, 13 pavimentos, quando chegava lá em cima, a cremalheira tinha que ser alvenaria, revestimento, azulejo, gesso. Então, liberar a cremalheira rápida é fundamental. Né? Aqui um outro exemplo de gestão, como na porta pronta, uma foto da esquerda, o pedreiro aqui fazendo um arremate. Por quê? Porque uma gestão da cadeia de valor lá na fase de projeto, mal empenhada, mal investida. Os vãos em osso não compatíveis com os vãos de porta. Então, tinha vãos em osso aí de 93, 94, não modulares, de 91 para uma folha de porta de 80, todos os vãos dessa obra de 440 unidades, que a gente já chegou no meio do caminho e dali começou várias intervenções para projetos futuros. Praticamente todos os vãos tiveram que ter esses arremates. O que isso agrega para o cliente final de valor, gente? Nada, zero. Quem tem no orçamento aí arremate de portas, colocação de bacalhau, não tem, ninguém tem isso no orçamento. Então, é fundamental esse investimento. E aqui, para ir finalizando, uma visão recente, né, para a gente falar da logística na prática, como a gente faz, que é o segundo tema aí da palestra, que já permeou pela nossa fala até aqui. A gente faz sempre, é muito importante que a gente faça um mapão de levantamento logístico, a gente chama de mapão logístico, né, onde a gente tem na mão, na palma da mão, parece uma coisa irrisória, gente, boba, mas muitas obras, às vezes, a equipe residente não está com domínio dos quantitativos na ponta da língua. É muito importante que isso esteja no topo da mente, que domine todos os quantitativos, quantos metros quadrados de cada serviço a gente tem, quantos pallets vão ser gerados, qual o peso de cada pallet, e a gente relacionar isso com o histograma de equipamentos. Quanto se vai ser grua, se vai ser Skytrack, se o prédio alto, se o prédio abaixo, quais os volumes que a gente vai conduzir. A gente começa a entender os volumes quando a gente cruza com o nosso estudo de ciclo. Então, se a gente tem um ciclo de alvenaria estrutural, como esse aqui, no dia que a gente chama -1, no dia 0 a gente inicia a marcação. No dia 1, a gente começa a elevação, que é a nossa locomotiva. Então, reparem que o azul claro, ele nunca conflita com outro azul claro embaixo, né? A não ser independente, que é o caso aqui dessa outra torre, né? Que era uma torre 3. Mas entre a 1 e a 2, onde a alvenaria estrutural intercalava com a estrutura, a equipe de elevação de alvenaria estrutural, que é a nossa locomotiva logística, ela nunca se conflita com outro azul claro. Então, ela termina a torre 1, no dia seguinte, frente na torre 2, e assim por diante. Aqui, uma equipe independente numa torre, era um número de torres ímpar. Então, a gente tinha um ciclo de 5 dias,
No sexto dia, a montagem da laje de tubulação. No sétimo dia, a montagem da pré-laje, que era aquela laje da M3SP, que depois veio a ser da Engemol. Então, ou seja, quando a gente cruza esses ciclos, que a gente vai ter, por exemplo, 5 dias para poder a nossa alvenaria estrutural, a nossa locomotiva, e a gente entende a quantidade, quantos pallets, quantas caçambas de grout, de massa, a gente tem que subir ao longo desses 5 dias, a gente faz um dimensionamento aí, como se menciona, por exemplo, uma frota de ônibus, né? Ou seja, qual o tempo que a gente leva para a viagem da grua para cada parte, em torno de 10, 12, 15 minutos, e a gente começa a entender esse entrelace todo e começa a desenhar o projeto de canteiro, não apenas um layout, mas entendendo o fluxo desses materiais. E definir janelas de programação. Então, o objetivo desse projeto de logística, não vai dar para a gente detalhar aqui, eu vou colocar essa foto um pouco melhor, é a definição dos fluxos logísticos e não apenas de um layout do canteiro, atrelados aos estudos de ciclo, aos romaneios de subida de material, aos abastecimentos externos, ou seja, de fora para dentro da obra, e internos, de dentro para cima, através do cronograma diário de atividades. Então, logística macro, de fora para dentro, logística micro, de dentro para cima. E a gente começa a identificar o nosso pulmão de blocos, por exemplo. Nosso pulmão de blocos, nosso pulmão de argamassa, né? Então, a gente começa a entender que a gente vai precisar de uma área de X, né? As 3, 5, 8 fiadas de bloco. Aqui, as 4 primeiras eram todas de 29, depois de bloco de meio bloco, depois de 44, de canaleta, organizadas em fileiras, de fácil acesso para a empilhadeira, dentro do raio de atuação, a gente começa a identificar estes fluxos, né? E, como a gente sabe a quantidade de para 5 dias daquele, a gente coloca mais uma folga pulmão, e na greve dos caminhoneiros, por exemplo, que nos atingiu em cheio naquele ano, a gente ficou pelo menos uns 6 dias até que ela nos atingisse, porque a gente tinha pulmão, e a gente praticamente não sentiu como em geral o Brasil sentiu, sentimos, mas não tanto com a greve dos caminhoneiros como outros, por causa do conceito de estoque pulmão. E aqui informações complementares, né? Os dias, as rotinas da obra. O caminhão de bloco vai ser sempre às 6 da manhã, o grout também, o dia que tiver sempre às 6, a argamassa com retardo de pega, que era o caso inicial nosso lá, vai ser sempre no final do dia, para a utilização de todo o dia seguinte. A gente começa a confrontar e chegar, né, aqui um estudo de cada dia do ciclo, cada cor dessa aqui que vocês estão vendo, já estou caminhando para o final, cada cor dessa que vocês estão vendo, eram as diversas combinações entre as torres 1, 2 e 3, com as diversas possibilidades de dia do ciclo que cada um estivesse. Dia do ciclo, lembra que tinha efetivamente trabalhado. Então, por exemplo, se a torre 1 estivesse no dia 0, a torre 2 necessariamente já está no 5º dia do ciclo. A torre 3 já não está fazendo nada, e a torre 3 já está, por exemplo, no 3º. Então, diversas combinações dessas, quais os volumes de grout, concreto e argamassa a gente gerava, e com isso a gente conseguia fazer uma análise macro do abastecimento e uma planilha dinâmica, no qual a gente muda o número e já nos dava os cada uma daquelas combinações. Então, ferramentas de intervenção gerencial, a gente rodar o PDCA de todo esse planejamento, e aí a gente chega no final da festa com todos os convidados dentro dela, né, onde que vai ser o caminhão de laje, onde vai ser a baia normalmente do caminhão betoneiro, o caminhão de concreto, o caminhão de bloco onde que vai estar, o dia de concreto vamos evitar de ter bloco chegando para não interferir o trânsito de um com o outro, o raio da grua no estoque, as empilhadeiras nos dias de pico, a central de grout no backup para o dia que a usina falhasse, a gente tem betoneiro com areia e brita, assim por diante. E depois seguir o nosso PDCA, né? Planejou daquela forma, vai ter um desenvolvimento, certamente vai ter um desvio padrão em relação ao planejado, sendo normal, porque são muitas variáveis que estão sendo controladas. Nessa obra, o nível de adesão ao planejamento foi muito forte, da casa aí de 70% a 80% do que a gente planejou foi efetivado na prática, mas é fundamental a gente fazer valer a etapa de controle e agir corretivamente com um plano de ação bem definido em caso e controlar, né? Sempre previsto e realizado. Gente. Então, a gente tinha aquele ciclo previsto. Quando vocês veem aí PR é o previsto e realizado. No R, a gente controlava
todas as ocorrências da obra, em cada pontinho, quadro vermelho, era o realizado de cada dia. O caminhão de laje atrasou, o trânsito em São Paulo, enfim, e a gente tentava correr atrás daquela meta ao longo do próprio mês, apesar das ocorrências que vão acontecer, e normalmente o sinal no fim do mês era verde de meta cumprida, com diversas ocorrências, tá? E um jogo de fotos, a central de grout que vocês acabaram de ver ali de backup, que eu falei, o canteiro visto de cima, o controle de marcos, né? Isso aqui eram os marcos principais. Então, dia de grout, dia de laje, dia de concretagem. Então, esses marcos eram muito bem controlados e nos dava essa fotografia bem padrão, como vocês estão vendo essa aqui. Então, um dia que estava a laje na esquerda, na Torre 3, estava a alvenaria estrutural no dia tal do ciclo, né? Para casar certinho a locomotiva nunca parar. E tínhamos aí no logístico, como já foi mostrado. Foi dessa forma que a gente construiu fazer nessa foto do canto inferior, do canto superior esquerdo, esse canteiro que vocês estão vendo, que passou na mão de Niterói e muito pouca gente quis, foi dessa forma, com muita coragem e muito valor do incorporador, e depois muita implantação, muito investimento nessa gestão toda que a gente falou, da cadeia de valor e da logística na prática, para transformar essa pirambeira aí, né, nessa foto que vocês estão vendo, em torno aí de 24 meses, que era a fase 2 das edificações das 3 torres. Sendo que os 51 pavimentos dessa obra, distribuídos em 17 pavimentos em cada uma das 3, foi feito em 9 meses. Mesmo assim, a gente teve um descolamento por problema de rocha na fundação da Torre 3, que nos atrasou aí uns 3 meses, pelo menos. Mas, ou seja, é um volume de obra muito interessante e que tenta trazer desse sistema construtivo fantástico que a gente tem chamado de a nova alvenaria estrutural, extrair de resultado. Isso que eu tinha para falar, e agora estou aberto aí ao nosso debate, ao nosso partido. Agradecer mais uma vez. Obrigado, Guilherme. Muito boa apresentação. Você me lembra a Casa 1.0, lembra? 2005. Você, né? Lembra que a ideia já era focada na industrialização, que a gente trouxe os parceiros, a casa ser uma montagem. Exatamente isso, Eduardo. Inclusive, eu estava vendo o Totem, lembra do Totem? Não tinha essa complexidade ainda da logística, porque a casa era mais fácil, mas tinha a ideia da montagem, né, da organização da montagem. Hoje eu vejo você fazendo isso, promovendo isso nas construtoras, e é teu trabalho hoje impressionante. Tenho 2 perguntas. Uma é nessa linha que eu estou falando agora. Você trabalhou com alvenaria antes de entrar na BCP, entrou na BCP, a gente fez uma série de trabalho, eu posso dizer que a gente deu uma revolucionária na alvenaria no Rio de Janeiro. Você lembra aquele evento que a gente fez em 2003, o primeiro seminário de alvenaria, tinha mais gente na mesa do que assistindo, né? Exato. Depois, em 5 anos, tinham 120 pessoas no Sinduscom. E hoje você está militando aí na área como consultor, fazendo esse trabalho de inovação, de logística, de planejamento, de gestão. Que dificuldade você encontra no construtor no falar da teoria para a prática? O que você encontrou nessa dificuldade com os construtores, né? Dessa gestão toda que você falou, que é maravilhosa, gestão da cadeia, do valor, da logística, de pensar, racionaliza, economiza 40%. Por que isso tudo é tão bom e isso não acontece numa velocidade que eu acho que deveria ter? Qual a dificuldade que tem no... Essa é uma pergunta, depois tem outra. A primeira questão, eu acho que é cultural mesmo, né? A gente está militando aí na Regional Rio e o Rio é um mercado fantástico, mas culturalmente o investimento na parte técnica, né? A gente ainda está devendo, vamos dizer assim, em relação a São Paulo ou mesmo outros países. Então, essa crença de que a engenharia propriamente dita pode trazer resultados, né? O Rio talvez está mais adiantado no ponto de vista da incorporação, né? Trouxe muita coisa bacana para o país, muito exemplo para o país. A gente falou de Gafisa aí, uma consultora, por exemplo, carioca, que hoje foi exemplo aí por muitos anos para o Brasil inteiro. Então, na incorporação trouxe muita novidade. Talvez o alto índice de terceirização, eu acho que uma das respostas da sua pergunta vem nessa. Minas, por exemplo, estou aqui agora, minha terra natal, você sabe, de fora, demorou mais para vir essa terceirização de empreiteiros em larga escala.
Então, começava na obra sabendo que aquele custo da mão de obra era dele, era uma mão de obra própria. Então, sentia melhor o peso da improdutividade. O alto índice de terceirização, por acaso, trazido muito pela própria Grafisa, que é um grande, por um lado, mas por outro, vamos dizer assim, nos desabilitou um pouco a enxergar essa ausência de produtividade. Como era um mercado também muito focado no médio e alto padrão, né? A gente pode ver até hoje pouquíssimas consultoras cariocas estão no segmento econômico. Se a gente for fazer aí, quem que investe no segmento econômico no Rio? A maioria são mineiras, né? Praticamente todas. MRV, Tenda, Direcional, Melo de Azevedo, e aí assim por diante. Então, o número pequeno também de cariocas, com esse alto no segmento econômico, com esse alto índice de terceirização, nos gerou uma certa acomodação nesse sentido. Então, tenho certeza que tem muito a ver com isso, né, essa demora. Mas agora todos estão vendo aí a pujança desse segmento, que é um segmento, por exemplo, que praticamente não teve crise, né? A gente vê aí a BRZ, outra empresa mineira, a gente vê a Cury, empresa paulista, né? Empresas aí, além da MRV e das outras que a gente já citou, levaram da forma essa crise, a própria MP, uma das empresas que eu citei aí, e com dificuldade, todo o meu segmento teve uma dificuldade, mas está fluindo. E essa pujança trouxe esse exemplo fundamental, esse segmento trouxe esse exemplo, que é importante também, é possível a gente implementar isso também em outros segmentos. Tem uma outra pergunta para você. Com esse tipo de gestão, você depois podia citar, que você citou essa visão toda, mas citou muitas construtoras grandes construtoras. A visão das pequenas, mas a espera para responder que vai em cima da minha pergunta. Com esse tipo de gestão, quanto aproximadamente você estima de redução dos custos em uma obra? E aí pode até fazer um paralelo, assim, pequena, média e grande, se puder fazer isso, isso varia, pequena e média e grande? Vai variar pelo número absoluto, né, da escala. É claro que quanto maior a escala, melhor a economia, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que na pequena empresa, em média, o investimento é até mais importante do que na grande. Tão importante quanto na grande. Por quê? Porque o ganho econômico está na escala, né? As margens são reduzidas, né? As margens 15%, 20% são reduzidas. Não dá isso. Teve épocas aí, antes do Minha Casa Minha Vida, você lembra da gente conversando, o plano PAS, às vezes o cara fazia para trocar um terreno e com uma margem de 5%, 6%. Então, é um segmento de margens reduzidas. Então, o ganho está no ganho absoluto, em aumentar o tamanho do bolo, mesmo a fatia de margem é pequena, o maior ela se torna grande na escala. Então, nas pequenas construtoras, nesse caso de uma das construtoras do leste fluminense que eu citei aí, começou há 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás, com 16 unidades, 2 unidades, 40 unidades. E ali, como o ganho absoluto é pequeno, é fundamental. Se o cara não investe nisso, não sobra nada. Né? Porque o absoluto é muito pequeno. Então, ele precisa de um ganho relativo um pouco maior, né? Uma margem um pouco maior. E precisa se preparar para a escala, que foi exatamente esse que ele teve, uma consultora que tinha um tamanho pequeno e, de repente, virou de 408 unidades e sem toda essa gestão, realmente, as dificuldades seriam muitas. Então, é fundamental, eu acho que até mais na pequena e média do que na grande. Agora, os ganhos, eu acho que vale a pena você permitir aqui o tempo, a gente compartilhar uma tela. Se quis ser sucinto. Tá vendo aí? Só tem que projetar a tela ainda, que não entrou aqui. Tem que projetar ela aí, a apresentação. Entrou o slide? Não entrou. Só tá a tua tela, estou vendo a tua tela. É engraçado. Bom, enfim, a gente já dá um exemplo. Vou tentar compartilhar uma última vez. Não sei por que ela não está vindo aqui agora. É sempre assim, né? Acabou de testar e... Foi aí não, né? Não foi.
Não, mas tá entendido. Eu vou falar aqui a tela. Eu vou falar sem projetar. Vamos dar um exemplo, todo mundo vai conseguir acompanhar bem. De um custo direto de uma edificação, ou seja, material, mão de obra, em torno de 1.500, 1.700, vamos colocar R$1.700 o metro quadrado. Não vamos fazer juízo de valor, se o valor é alto, é baixo, mas é por onde anda aí a eletrificação. Se a gente considera 40% desse valor do custo de mão de obra, a gente tem, em relação a 1.700, 40% de mão de obra, a gente tem R$680. Se a gente tem a produtividade considerada naquele conhecido estudo da McKinsey, de 35 metros quadrados de uma unidade pronta, a cada 1.000 horas homem trabalhadas, ou seja, uma equipe de 6 pessoas por um mês, faria uma unidade popular. Essa é a produtividade brasileira colhida em São Paulo há 15 anos atrás. Significaria dizer que a gente, e muitas no interior, mantém esse nível de produtividade ainda, né? Apesar do grande setor ter subido, ter aumentado essa produtividade ao longo dos últimos 10 anos. Divididas por 35 metros quadrados, resta um consumo, a RUP, né? O Biraci vai falar disso no dia da palestra dele, uma razão unitária de produtividade de 29 horas homem para cada metro quadrado construído. Quando a gente considera uma redução de hora homem sem valor agregado de 30%, quem que é hora homem sem valor agregado? O cara que está rasgando a parede para colocar o cara que está fazendo o arremate, o cara que, né, não tem contrapiso, sobrou aquela lacuna entre a porta e a verga, ele fica lá arrematando aquela porta. Aquela espala de porta, a gente viu o slide há pouco, adequando vão para a porta pronta. Tudo isso é hora homem sem valor agregado. Quando a gente reduz em 40% isso com toda essa filosofia, com toda essa gestão, esse consumo de 29 horas homem para cada metro vai para 20. Se o trabalho da McKinsey promete, vamos dizer assim, eu já conferi isso muitas vezes na prática, todo esse gera, às vezes, ganho de 60%, 70% em valor relativo. Né? A produtividade de 35, ela vai para 60 quadrados a cada 1.000 horas homem trabalhadas. E o 29 tende a reduzir até a menos do que 20. Mas com uma redução de 9 horas, considerando só uma redução de 40%, a gente está falando em torno de R$200 de economia para cada metro quadrado. Isso significa dizer que numa obra de 500 unidades, com 25 mil metros, é falando de 5 milhões. E numa obra de 100 unidades, a gente está falando de 1 milhão. Um milhão de custo numa obra de 100 unidades é muito dinheiro. Né? Então, daí a importância, né? O retorno, mostra o retorno. Isso falado por vários consultores, eu tive no seminário do CTE, uma consultora de Ribeirão Preto, um seminário sobre Lean, ele falando que conhece esse tipo de gestão, ganhos aí da ordem de 8% a 20%, caso agora real, de semana retrasada, análise do CTE, enfim. Então, é fato que essa economia, esse investimento se paga. É a profissionalização da construção, né, Guilherme? Vai acontecer, né? Isso vai passar, as pessoas para terem, as margens vão ser menores e você precisar melhorar esse resultado mexendo bastante na gestão. Como a gente falou no início, Eduardo, a gente tem um teto de preço, né? Então a gente tem que fazer encaixar dentro daquele preço. Para melhorar, vai ser esse teto de preço, talvez ele vai até pressionar um pouco mais. Você sabe que na Firjan, a gente tem um grupo setorial da Firjan, um grupo formado pelos presidentes do Sinduscom e presidentes dos outros sindicatos, Cristal, sindicatos de cerâmica, enfim, tintas, aço. E quando se montou esse grupo, se fez uma pesquisa com as construtoras para saber qual era a demanda que eles tinham, prioritária, em temas. O BIM foi o primeiro, e o segundo item, se não me engano, foi o segundo ou terceiro, era a gestão. Ou seja, capacitar eles para a gestão. Olha que nós já falávamos isso na BCP, né? Sem dúvida. Então, a gestão, para eles, é uma deficiência. Isso que você falou hoje aqui, isso que você vem promovendo. As próprias construtoras, eu estou falando das grandes construtoras, pequenas e médias construtoras, que vai pesquisa foi com todos, a gestão apareceu como segundo ou terceiro, não estou lembrado agora. E a gente tem cuidado justamente disso, para trazer a gestão. Falávamos desde o seminário do CAERJ, né? Exatamente, desde 2003 se falava isso aí. Né? A Casa 1.0 já vinha para falar sobre isso, mas como mudar uma cultura, diz que demora de 15 a 20 anos, está agora. A coisa deve estar acontecendo agora. Né? Então, tem recurso, tem tecnologia. O que precisa hoje para a construtora
entrar mais no segmento e fazer essa gestão, melhorar essa gestão. E nas grandes, houve um salto nas grandes empresas, que aquela confusão toda do boom imobiliário há 10 anos atrás, 8 anos atrás. Andou muito. Houve um salto, sem dúvida nenhuma. E agora é a gente alastrar isso, né? Interior e para os tamanhos médias e levar para as pequenas e médias, não? É um mercado fantástico dele. Propicia uma consultora pequena, esse exemplo que eu acabei de citar, claro, com grande mérito do incorporador, tudo que a gente tentou implantar lá, mas propicia que em 8 anos uma consultora pequena se torne aí um faturamento de uma média muito forte, né? Então, é um mercado que vale a pena investir nesse tipo de coisa. Tá bom. Cléber, eu te agradeço, já passamos um pouquinho do tempo aqui, te agradeço muito o teu tempo, a disponibilidade do teu tempo. Vocês, todos aí que estão assistindo, muito obrigado. Fiquem ligados no grupo do WhatsApp, quem não participa ainda pode entrar em contato com a Renata, ela já passou o contato dela. Entrem no grupo. Próximo será sobre produtividade, será com o Biraci. Eu espero vocês todos aqui, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e até mais. Obrigado, Eduardo.